Oxente, minha gente, Raquel Santana de João Pessoa, Paraíba. Eu fico às vezes me perguntando, sabe, qual foi o mal que o povo brasileiro fez, principalmente o povo patriota, conservador da direita, qual o mal que ele causou à Suprema Corte de Justiça desse Brasil, seja da justiça comum ou seja do âmbito eleitoral. Porque é simplesmente assim, algo absurdo, a maneira como a Suprema Corte age em relação às coisas mais simples que eles poderiam tomar atitude a favor do povo brasileiro, mas parece que é um prazer sádico que tem de incomodarem nossas vidas e perturbarem as nossas vidas, juntamente com os gestores públicos, que eles deveriam frear quando a coisa fosse para cima da gente em relação à nossa liberdade, por exemplo. Acompanhamos no início dessa pandemia nossos direitos básicos serem roubados por gestores incompetentes, nécios, tiranos, onde o presidente foi tirado dele o poder de decisão a respeito de lockdown, medidas que poderiam coibir, que poderiam acabar com a pandemia, mas, no entanto, o STF, do Judiciário Comum, ficou a favor desses gestores que nos impediram de tomar banho de mar, de abrir os pequenos comércios, de sentar numa praça, né? Foi algo assim absurdamente surreal que aconteceu no Brasil e, infelizmente, segue acontecendo. E, infelizmente, acho um pouco, no âmbito da justiça comum, do judiciário, o STF, por exemplo, ter feito tanta coisa absurda com o povo brasileiro, né? Ficar ao lado de prefeitos, governadores que infernizaram as nossas vidas, que continuam infernizando as nossas vidas, agora vai para o âmbito eleitoral também. Depois de tudo que passamos, né? Chegou finalmente as vacinas, que deveria ser o fim da pandemia, mas está voltando ao início, porque os casos triplicam. Exige um passaporte sanitário que ele em mãos não significa absolutamente nada, porque a maioria aí que estão com passaporte sanitário em mãos estão adoecendo, estão contaminando, ou seja, qualquer pessoa com mínimo de senso comum, qualquer gestor, qualquer jurista, né? Não importa a sua ideologia, não importa politicamente como ele seja, mas é uma questão só de bom senso e inteligência, juntar 2 mais 2 e chegar à conclusão que o passaporte sanitário não serve de porra nenhuma. É apenas um meio, é um experimento de engenharia social em nossas vidas, que eles estão usando, como aconteceu com o lockdown, como aconteceu com outras situações, apenas para atormentar as nossas vidas. E quando vai chegando agora aí já as eleições, né, que esse ano é ano de eleição, justamente porque a maioria dos conservadores da direita são contra o passaporte sanitário, são contra a obrigatoriedade da vacina, não somos contra a vacina, embora cada um tenha a sua opinião, mas respeitamos sempre quem quer tomar vacina, fica sempre bem claro isso, mas passaporte sanitário sim, que é o que te obriga a tomar. Aí somos absolutamente contra. Sabendo disso, mesmo que pela via normal, faltando menos de um ano para as eleições, nada possa ser mudado, mas falamos de uma Suprema Corte no Brasil que pode tudo, onde a Constituição foi simplesmente esquecida, foi deixada de lado, não se leva em conta nada que exista na Constituição. No momento em que a Suprema Corte quer tomar a decisão, é o que eles querem, são verdadeiros deuses do Olimpo, né? E eu estou sendo bem comedida nas minhas palavras, para quem acompanha meus vídeos sabe muito bem o meu linguajar, como é que eu sou. Estou fazendo o máximo para que o módulo Deci Gonçalves não seja ativado ao falar dessas pessoas que, infelizmente, poderia ser o exemplo máximo de justiça, o exemplo máximo de segurança em nossas vidas, mas, no entanto, se tornou nosso tormento constante, porque é uma coisa atrás da outra. Relembro nesse momento a Suprema Corte Americana, que derrubou a exigência do passaporte sanitário que o Biden de lá também tentou fazer e continua tentando. E a Suprema Corte Americana, quando ela falou sobre a decisão de derrubar o passaporte sanitário, ela disse algo assim que é tocante. Ela disse que se no momento do caos, essa corte não se levanta a favor da garantia dos direitos individuais dos seus cidadãos, vai ser tudo rasgado, vai ser tudo tornado nulo no tocante à liberdade, no tocante à individualidade. Como seria bom que a nossa Corte Suprema, seja ela o STF ou a que é responsável pelo sistema eleitoral, também falasse isso, que nesse tempo de caos, eles não se juntassem para quem está provocando tanto inferno em nossas vidas, mas que nos garantisse
os direitos constitucionais sagrados que está na Carta Magna? E agora eu finalizo meu vídeo fazendo apenas uma pergunta para os ministros do Supremo. Qual foi o mal que os patriotas conservadores do Brasil fizeram a vocês para que se sinta tão prazeroso em seguirem atormentando as nossas vidas? É somente isso que eu queria saber.